seja Deus. Versículo de número 35. Os irmãos encontrou, diz amém? Amém. Números 22, 35. Irmãos, lembra da última mensagem? Foi falado sobre Balaão. E hoje eu quero estar falando sobre as profecias de Balaão, amém? Diz a palavra do Senhor. Números 22, 35. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, que Balaão vinha, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviarei diligentemente a chamar-te, porque não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quiriate Izote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero trazer aqui algumas profecias de Balaão, 4 profecias, 4 oráculos de Deus aqui. E nós sabemos que Balaão foi contratado por Balaque. Balaão, ele era um mago, ele era um vidente. E aí alguns dizem que Balaão foi profeta. Eu coloco Balaão como profeta de Deus, porque Balaão não é um exemplo a ser seguido. Nós sabemos que o coração de Balaão era voltado às riquezas do mundo, voltado ao dinheiro, voltado à ganância. E nós sabemos que existem muitos homens e mulheres de Deus no templo em que vivemos, o tempo em que vivemos, que são Balaão, ou seja, tem o seu coração voltado às coisas materiais. Nós percebemos que da mesma forma que Balaão tinha um coração voltado às coisas humanas e materiais, Deus mesmo assim quis falar com Balaão. Primeira coisa que eu entendo aqui, Deus ele fala com quem ele quer. Ele decide falar, ele decide descer, decide escutar alguém, e Deus ele vai falar com qualquer pessoa. Mas tem um detalhe importante que eu quero que você entenda: Balaão não é uma pessoa a ser seguida, não é um exemplo a ser seguido, porque a sua conduta, o seu coração não é voltado às coisas de Deus. Nós percebemos que Balaque era o inimigo de Israel, e Balaque acha que o dinheiro pode conquistar todas as coisas. O dinheiro ele ajuda em algumas questões, mas o dinheiro pode afundar muitas pessoas. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós devemos tomar cuidado, porque tem pessoas que começam a ganhar dinheiro, começam a ter alguma coisa, e o coração dele muda totalmente. Ele não é mais manso, ele não é mais humilde, ele não é mais obediente. Então o dinheiro ele traz consigo, para quem não sabe usá-lo, para quem não tem um discernimento, em vez de trazer bênção, traz o quê? Maldição. E nós percebemos aqui que Balaque estava tão ansioso por Balaão chegar, que antes de Balaão chegar ali à cidade, Balaque já se encontra com ele. Nós percebemos que no nosso meio existem muitas pessoas ansiosas.
Muitas pessoas não conseguem esperar o tempo de Deus. Muitas das pessoas não conseguem esperar, porque tem coisas que devemos esperar, tem coisas que nós devemos ir atrás. Depende daquilo que Deus quer na sua vida. Tem coisa que você não vai ficar na sua casa de perna para cima esperando chegar, mas tem coisas que Deus vai te fazer chegar na tua mão. Amém? Eu entendo que tem coisas que Deus vai chegar na tua mão. Espera no Senhor, confia no Senhor. Não seja ansioso. A ansiedade tem tirado muita bênção de muita gente, do povo de Deus. Amém? Então a ansiedade nós devemos tomar cuidado. E a Bíblia diz que Balaque, que era o rei de Moabe, Balaque faz um banquete para Balaão e para os príncipes que estavam ali com ele. No versículo 41, nós percebemos aqui, a leitura vai dizer assim: e sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali toda a parte da última parte do povo. E no 40, então Balaque matou bois e ovelhas e enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Então Balaque ele vai trazer ali dotes, vai trazer ali alimentos, comida para Balaão, para que ele venha estar alegre. Nós percebemos que o inimigo vai mandar presentes para nós. Tem coisa que vai chegar na nossa mão que não é de Deus. Tem oferta que vai chegar na nossa mão que não é Deus que mandou. E tem gente aceitando, recebendo coisas do mundo que Deus não quer que você aceite. Olha que interessante, irmãos. Ministrando aqui, eu lembrei de uma coisa importante. Primeira coisa que Deus falou com Balaão quando os príncipes chegaram com uma oferta de dinheiro. O que Deus falou para Balaão? Os irmãos lembram? Era para ele ir ou era para ele ir ou era para ele não ir? Era para ele não ir. Tem coisas que Deus vai chegar, vai permitir a gente passar. Tem relacionamento que o filho ou a filha chega na mãe: é de Deus para mim esse menino? Meu filho, não é de Deus. Aí a menina insiste, mas vai que muda, vai que transforma. Aí pela insistência a mãe fala: você quer ir? Vai. Só que no coração da mãe ela queria, não. E Deus permite a gente passar por coisas que não era para a gente passar. Olha que interessante. O povo de Israel era um povo totalmente diferente dos outros. Você sabia que Deus quer que o povo dele seja diferente do povo do mundo? Que haja uma distinção, uma diferença. Deus nos criou para ser luz. Deus nos criou para ser diferente do povo lá fora. O povo lá fora aceita qualquer coisa, aceita qualquer mistura. Nós, como povo de Deus, nós dependemos da palavra do Senhor e obedecer aquilo que Deus colocou como princípio. Deus falou assim: vai casar homem e mulher. O mundo, homem com homem, mulher com mulher, está tudo ok, está tudo certo. Mas o povo de Deus não tem que aceitar isso. O mundo lá fora é só uma mentirinha, é só uma enganadinha. Depois eu paro. E o povo de Deus, a Bíblia diz que não dirás falso testemunho. Mentira é pecado, mentira não vem de Deus, porque Deus não mente, Deus é santo, Deus é perfeito. Nós não devemos aceitar as coisas do mundo, nós não devemos aceitar mistura. Olha outro detalhe importante: o povo de Israel não casava com outras tribos, de outros povos. O povo de Israel casava com a mesma família, descendência da mesma família. O mundo lá fora, tem que casar com alguém diferente, tem que casar com uma pessoa que tem dinheiro, tem que casar com uma pessoa que faz as coisas dar certo. O povo de Deus só casa com crente, irmão. Casando com crente já dá problema, casando com crente já é difícil. Imagina você casar com alguém que não é de Deus. Você casa com crente é uma luta, para você romper, para você prevalecer, não é verdade? Quem que está passando dificuldade, luta, tribulação? Quem que está passando? Só eu? Só eu estou passando? Tem gente que não está passando não, tá? A vida é boa, viu? Cuidado com o que você posta aí, viu? Vai postando uma carne assada no treinar o povo, vai ter inveja de você. Eu não posto nada, irmão. Só posto coisa da igreja, só posto coisa da empresa, eu não posto nada. Amém? Posto também? O pedalzinho eu posto, é hobby, né? Só essas coisas que eu posto. O irmão está rindo ali, né? Lá. Você posta também, que eu sei que você posta. Amém? Aí fala lá, rapaz, estou numa luta, vou estar
fazendo isso, um está viajando, um está com lá, está com outro. Com cuidado, irmão. Aí a Bíblia vai dizer que Balaque estava desesperado. Pensa num homem desesperado, era Balaque. Balaque estava com medo do povo de Deus. Aí o que Balaque vai fazer, irmão? Quando a gente está com medo, o que o diabo faz? Ele vai atingir o nosso ponto fraco. Olha que interessante, versículo 23, capítulo 23, vamos entrar aqui. Primeira profecia. Então Balaão disse a Balaque: edifica 7 altares e prepara 7 bezerros e 7 carneiros. E fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Preste atenção aqui, olha aqui para mim. Quantos altares eles fizeram? 7. E cada altar tinha um bezerro e um carneiro. Então era quantos sacrifícios? 2 sacrifícios por cada altar. Por que Balaão fez isso? Lembra que tudo na Bíblia tem uma explicação, não é? Por quê? Balaão achava que o Deus de Israel era como os deuses de fora, como Marduk, como Ea, como Balaão, como Chamates. Eram deuses, outros deuses de outras regiões, um deus pagão, para ficar mais fácil para você entender. Balaão achou que Deus de Israel era um Deus pagão, irmão. Sabe o que significa isso para nós hoje, por exemplo, no dia de hoje? Tem gente que vem para a igreja, acha que pode barganhar com Deus. Tem gente que vem para a igreja e acha que eu posso trazer uma oferta e Deus pode resolver o meu problema por causa do dinheiro. Deus precisa de dinheiro, irmão? Deus não tem dinheiro, não. Deus precisa de comida? Não. Ele é santo, ele é espírito. Cada pessoa entende que Deus é de uma forma. Não, irmão. Deus é um só. Deus só precisa de um altar. Deus só precisa de uma pessoa que esteja disponível para fazer a vontade dele. Amém? 7 altares. Você sabia que eu fui pesquisar sobre isso? 7 altares. O que 7 altares precisa? 7 altares. Olha aqui, preste atenção. No alvorecer ao amanhecer, na presença de Ea é uma deusa, Chamates e Marduk, era um deus pagão. Você deve montar 7 altares, colocar 7 incensos, queimando de cipreste, e derramar o sangue de 7 ovelhas. Tem pessoas que acham que pode convencer Deus pelo dinheiro. Aí eu oferto lá na igreja, eu dizimo, Deus tem que me abençoar. Deus é obrigado a abençoar você, irmão? Oferta e dízimo é o que? Gratidão. É uma forma de você ser grato a Deus. É uma forma de fidelidade ao nosso Senhor e Salvador. A oferta e o dízimo, quem precisa? É a casa do Senhor. Deus não precisa, é a casa do Senhor que necessita de dízimo e oferta. Tem gente que quer barganhar com Deus. Tem gente que bate no peito: eu honro a casa do Senhor. Deus tem que me abençoar. Não, irmão. Deus abençoa você quando Ele bem quer, quando Ele bem entende. Amém? É conforme a sua necessidade, é conforme a sua obediência que Deus vai te abençoar. E tem gente que acha que vai ganhar com Deus. 4 profecias, vamos entrar na primeira profecia. Aqui é só o altar, viu? Só o altar. Então Balaão monta o altar achando que o Deus é pagão. Só que o Deus de Israel não é um Deus pagão. Ele não é um Deus que barganha. Ele não é um Deus que ele pode fazer o que ele quer. Quem manda, quem comanda é Deus que está na nossa vida. Amém? Olha aqui o versículo 3. Então Balaão disse a Balaque: fica ao pé do holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro. Olha o que está dizendo: eu vou montar o altar, você vai ficar no pé do holocausto, eu vou fazer o sacrifício, eu vou subir lá. Aí depois, quem sabe, Deus vai aparecer para mim. Porque ele tinha certeza que Deus ia aparecer para ele? Não. Por quê? Porque ele era uma tentativa de Deus falar com ele. Olha o que ele vai dizer: e o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu notificarei. Então foi ao alto. Então Balaão fez o altar, construiu o altar, matou o carneiro, matou-lhe os 2 novilhos e fez como sacrifício. Por quê? Tem um sacrifício. O sacrifício era para Deus. O sacrifício era para o povo.
No antigo, vou só explicar isso para você entender, para você não passar em branco aqui. Quando o povo fazia um sacrifício, não era para Deus, era para o povo, era como culpa do pecado, para Deus perdoar os pecados. Sabe aquele detalhe? Morre o justo pelo injusto, morre o falho pelo pecador, porque o sacrifício era assim, morria a ovelha, morria o carneiro, morria o bezerro, ele era limpo, ele era perfeito, e quem pagava o preço? O pecador. Então, o animal limpo, o animal justo, o animal puro, morria pelas falhas dos pecadores. Jesus ele teve defeito? Jesus ele teve pecado? E Jesus era santo, e ele morreu por todos os pecadores, todos aqueles que eram falhos, todos aqueles que eram pecadores, era eu, era você. Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele que era justo, aquele que era perfeito, morreu pelos imperfeitos. Assim era o sacrifício. O sacrifício não era para Deus, o sacrifício era para o povo. Está entendendo? Aí Balaão acha que Deus iria mudar de ideia pelo sacrifício que ele fez. Deus não muda por causa do sacrifício, Deus muda por causa da intenção do nosso coração. Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Guarda isso. Então ele fez o holocausto. E talvez Deus apareça para mim. E Deus apareceu. Por que Deus apareceu? Porque Deus queria passar um recado para Balaque. Deus usa até o ímpio para passar um recado para quem é crente. Tem crente, irmão, que está desviado, afastado do caminho do Senhor, e Deus vai usar alguém lá fora. Sabe por quê? Porque se for alguém crente, ele não vai entender. Se for alguém crente, ele vai falar assim: ah não, todo crente só fala isso. Aí se ele usar um bêbado, um desviado, um mago, um feiticeiro lá fora, ele vai ter crédito e falar: rapaz, é Deus que está falando através desse homem. Porque o crente vai pensar assim: não, esse não quer que eu volte para a igreja. E todo crente que sai da presença do Senhor, que está afastado, quer que volta, né? Claro que nós queremos que você volte, nós queremos que você volte para o caminho do Senhor. Só que às vezes Deus sabe no seu coração que se ele usar alguém crente, você não vai ouvir. Aí vai ter que usar alguém lá fora. Aí Deus usa lá um bebedor lá, Deus usa lá alguém que bebe, que fuma, que faz a bagunça lá fora, para chegar até o seu ouvido, para você entender que é Deus que está falando através da boca daquela pessoa. Glória a Deus. Aí você vai ouvir, irmão. Fala: rapaz, é Deus que está falando. Aí Deus apareceu para Balaão. E Deus lançou a primeira profecia. Qual foi? Versículo de número 7. Olha aqui, primeira profecia. Alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas. Deus não sabia que Balaque ia procurar Balaão. Olha aí, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e detesta Israel. Olha o versículo número 8, acompanha todo mundo comigo. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outreiros o contemplo, e eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó, e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoa. Olha aqui a primeira profecia. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa da profecia, primeira coisa do oráculo de Deus aqui. Deus já sabia de tudo que ia acontecer antes de acontecer. Deus estava falando assim: ó, eu sei, Balaão, que Balaque ia te chamar. Eu sei que Balaque ia ficar com medo. Eu sei que Balaque ia chamar você, pagar você, tá? Porque existem muitos mercenários aí. Aí sabe o que Balaão, olha que interessante, sabe o que Balaão leva para nós no dia de hoje? Tem pastor que ele é misturado com tudo, viu? Ele procura Deus, aí Deus não resolve o problema dele. Sabe o que ele faz? Ele vai para macumba. Aí macumba também não resolve. Aí sabe o que ele faz? Ele vai para o engano, vai para a mentira. Irmão, tem irmão que tenta de tudo para resolver o seu problema. O irmão só pensa nele, mas isso vai trazer maldição para a sua vida. Balaque pagou Balaão para amaldiçoar Israel. Aí o que Deus vai dizer? Deus está falando: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como que Deus vai fazer isso? Você sabia que Deus não pode mentir?
Você sabia que Deus não pode enganar? Isso é contra o princípio de Deus. Quem sabia disso? Deus pode mentir? Nós vamos ler um versículo da Bíblia que fala que Deus é impossível que Deus minta. O que é impossível? É impossível, né, pastor? É impossível Deus mentir, irmão. Deus não pode, isso é contra o princípio dele. Deus só pode falar a verdade. Aí Deus está dizendo aqui: como eu amaldiçoarei o que eu não amaldiçoo? Você sabia que a única maldição que realmente é verdadeira é do próprio Deus? Pastor, o que é isso? Deus não amaldiçoa ninguém, não. Amaldiçoa. Deus amaldiçoa. O que aconteceu com Caim lá no matou Abel? Ele não foi amaldiçoado? Não tinha um selo nele lá? Tinha ou não tinha? Tinha. E quem matasse ele seria maldito. Como que Deus não amaldiçoa? Não, Deus é amor, pastor. Mas Deus é fogo consumidor. Deus é justiça. Deus é paz. Deus é tudo, irmão. Preste atenção aqui. Como que Deus vai amaldiçoar aquilo que Ele não amaldiçoa? O que Deus abençoa é abençoado. O que Deus amaldiçoa é amaldiçoado. Olha que interessante. Olha aqui o outro item. E como detestarei quando o Senhor não detesta? Como que Deus vai detestar algo que Ele ama, que Ele respeita? Deus está falando do povo de Israel. Olha que interessante aqui, o versículo de número 9. Olha, tem uma profecia aqui, a primeira profecia nós estamos ainda. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outreiros o contemplo. O que significa isso? E eis que o povo habitará só entre as nações e não será contado. O que é o do cume das penhas o vejo, e dos outreiros o contemplo? Deus está dizendo que o povo de Israel iria ser um povo numeroso, iria ser um povo em grande quantidade, porque Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, que a descendência não seria contada, tamanha e numerosa ele ia ser. A descendência ia ser grande. Glória a Deus. Porque você pode perceber que há a quantidade aqui. Eis que o povo habitará só. O que significa habitará só? Sozinho. Deus separou você do mundo lá fora. Você não tem que andar conforme o mundo anda. Você não tem que andar conforme o mundo pensa. O povo de Deus é um povo separado. Quero te fazer uma pergunta aqui, você não precisa responder, só pensa aí. Você é um povo separado ou é um povo misturado? Você é diferente do povo lá fora ou você é igual? Se a pessoa olha para você e fala: esse casal aqui é diferente, esse irmão aqui é diferente, essa irmã aqui é diferente, ou parece com o mundo lá fora. Não, esse irmão aqui é igual. Tem crente que não parece o jeito do mundo, já viu? Briga, faz um monte de coisa, é contenda, é xingamento, é chinela voando para um lado. Irmão, tem irmão que é chinela, pega o gato, pega o cachorro, joga, bate, briga. Mas rapaz, esse irmão é crente. Esse irmão é diferente. Irmão, não é verdade? Deus falou que o povo ia habitar só. A promessa era para o povo de Israel, não era para todo mundo. Deus tem promessa na tua vida. Deus te separou com uma grande obra. Amém, igreja? Amém. Deus separou você. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. O versículo número 10. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? O que significa isso? Há uma profecia aqui. É uma promessa de Abraão, para a descendência de Abraão. Quem faz parte aqui da descendência de Abraão? Aqui, levanta a mão. Quem tem uma promessa de Deus aí na sua vida? Deus está falando assim: quem contará? É uma pergunta? Não tem uma pergunta aí? Quem contará? Sabe o que Deus está falando? A promessa que eu fiz para Abraão é tão grande que não tem como contar o número de quantidade de pessoas, de descendentes que vai sair através de Abraão. A promessa é enorme. O que Deus tem para a tua vida não é pequeno. O que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para a tua vida é grande. Não é pequeno, não. Por isso que as pessoas têm inveja de você, irmão. Pastor, não tem nada, mas você tem alegria. Pastor, não tem nada, mas você tem o Espírito Santo. Pastor, só tem um carro velho, pastor. Mas o carro velho, você é alegre, você cuida, você zela. Onde você passa, está feliz. Mas rapaz, eu tenho um carro bom, eu estou feliz, eu estou alegre.
sua alegria contagia as pessoas. É a presença do Espírito Santo que está em você. Isso é promessa de Deus, o Espírito Santo que habita em você. Amém? Olha o que ele vai dizer assim: a minha alma morra da morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Você sabia que essas palavras aqui é do próprio Balaão? Que não faz parte da profecia? Eu estava lendo isso aqui, eu li de novo. É Balaão que está falando isso aqui. Balaão queria aqui, ó: a minha alma morra da morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Sabe o que Balaão está dizendo aqui? Pastor, eu li e não entendi nada. Quem aqui entendeu o que Balaão está falando? Entendeu nada, né? Sabe o que Balaão está falando? Balaão tinha um coração de ganância, sim ou não? Mas até a pessoa gananciosa, até a pessoa astuciosa, o que é astuto? Ela é sábia para as coisas do mal. Isso é astúcia. Até a pessoa astuta, até a pessoa maliciosa, gananciosa, Balaão reconheceu que o Deus de Israel amava o seu povo, ia cuidar, ia proteger, e ele falou assim: eu morro com a alma do justo. Quer dizer, eu não quero participar daquilo que é errado, eu quero a proteção desse Deus, eu quero servir a esse Deus, eu quero adorar esse Deus. Até o ímpio, irmão, reconhece a grandeza de Deus, sabia? Até o ímpio consegue ver o quão Deus é bom, o quão Deus é perfeito, o quão Deus ama o seu povo. O ímpio vai reconhecer isso. Podemos dizer que Balaão era ímpio aqui, porque estava em fase de transformação. Até a pessoa mais gananciosa percebeu que o amor de Deus era grande pelo seu povo. Isso significa isso aqui. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Versículo de número, paramos aqui no versículo 10, né? Olha o 11. Então disse Balaque a Balaão: o que me fizeste? Chamei para amaldiçoar, mas esse inteiramente os abençoa. Olha o 12. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar com o Senhor pôs na minha boca? Aqui ele virou crente, né? Então Balaque diz: rogo que venha comigo a outro lugar, de onde verás, mas verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa dali. Olha para vocês verem, irmão, que interessante aqui. Balaque pensou assim: o Deus ele é limitado. Vamos para outro lugar, que do outro lugar você vai ter uma outra visão, e de lá você consegue amaldiçoar o povo. Agora uma pergunta que eu faço para a igreja: Deus ele tem alguma limitação? Deus ele tem problema de visão? A promessa e a bênção e o milagre de Deus tem algum alcance? Você sabia que o mundo lá fora pensa assim: não, aqui é melhor do que o mundo. O mundo é melhor que a igreja. A minha igreja é melhor que a sua. Tem igreja melhor que a outra? Tem Deus melhor que o outro? Não. Balaque não pensou assim: vamos para outro lugar que lá você consegue amaldiçoar. Sabe o que Balaque está falando? Às vezes lá o poder de Deus não alcança. Tem gente que acha que o poder de Deus é limitado. Tem gente que acha assim: não, vamos orar de dia, porque de noite Deus não responde. Não, vamos orar de madrugada, porque de dia Deus não responde. Aí começa a fazer um monte de besteira, irmão. Deus tem hora para responder alguém? Não, pastor, Deus só responde na madrugada. Deus só responde na meia-noite. Só meia-noite que eu tenho que orar. É só meia-noite que eu tenho que orar? Quem que só ora só meia-noite? Não, só meia-noite que eu oro, pastor. Toma cuidado, irmão. Deus não tem limitação. As promessas de Deus é ilimitada sobre a tua vida. Deus pode alcançar você aonde você estiver. Deus te alcança, irmão. Você pode estar na prisão, a mão de Deus te alcança. Você pode estar perto para morrer, Deus pode te livrar, Deus pode trazer livramento para a tua vida. Não há milagre que Deus não possa fazer. Não há nada impossível para o nosso Deus. Balaque achou que o Deus de Israel era um Deus limitado, não de outro lugar que você pode amaldiçoar. Esse lugar aqui, geograficamente, tem a proteção de Deus, mas para outro lugar a mão de Deus não alcança. Irmão, não tem mão de Deus que não chegue na tua vida para te curar, para te salvar e para libertar a tua vida. Aonde você estava, a mão de Deus te alcançou. Aonde você estava, alguém falou de Deus para você, foi ou não foi? Você estava no lamaçal do pecado, você estava lá fora, estava cheirando mal, cheirando pecado, e a mão de Deus te alcançou. Não há limitação para a mão de Deus te alcançar. Amém? Não tem geográfico, não tem visão, não tem geografia
que o Senhor possa te alcançar. Vamos para a segunda profecia. Está em Números 23, 18. Vamos lá. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Olha que é a segunda profecia de Deus, segundo oráculo do Senhor. Quando Balaão fez o mesmo ritual, viu? Balaão fez 7 altares, matou o novilho, matou o carneiro, fez 2 sacrifícios, mesmo ritual, porque ele pensou que Deus era o Deus pagão. A mentalidade ainda era a mesma. Sabe o que isso faz eu entender aqui, irmão? Preste atenção. Tem gente que vem para a igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, ainda não conhece Deus. Aleluia. Ainda não recebeu o toque do Espírito Santo, ainda não recebeu a graça de Deus. Continua do mesmo jeito, porque Balaão de novo fez o mesmo ritual. Sabe o que significa para mim, para a minha vida e para a sua vida hoje, nos tempos de hoje? Tem gente que ainda continua sendo Balaão. Tem gente que ainda não mudou o coração. O coração ainda está ruim, o coração está magoado, está triste. Perdoa, esquece, siga a sua vida com o Senhor Jesus. Amém? Deus tem promessa na sua vida, mas você precisa mudar. Mudar o que, pastor? O coração, o pensamento, mudar as suas atitudes, para que você venha ter um encontro com o Senhor. Aleluia. E a misericórdia do Senhor alcançou Balaão, porque a segunda profecia desceu sobre ele. Qual era a profecia? Ele vai dizer assim, primeira profecia: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria? O que eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Sabe o que significa isso, irmão? Deus não pode violar a sua lei, nem o seu decreto. Isso eu quero trazer uma referência bíblica, Tito 1, versículo 2. Vamos abrir aqui, mas deixa marcado em Números 23, a gente vai voltar aí. Tito 1, versículo 2, lá no Novo Testamento. Depois de Timóteo, Tito 1, 2. Amém? Quem encontrou? Tito 1, 2, vai dizer assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O que está falando aí? Deus não pode mentir. Vamos reforçar mais uma vez que Deus não pode mentir? O autor de Hebreus 6, 18. Vamos lá, Hebreus mais para frente. Hebreus 6, 18. Marca esses versículos, tá? São de grande importância. Hebreus 6, 18 vai dizer assim: para que por 2 coisas imutáveis. O que é imutável? Igreja, o que é imutável? Diga, não pode mudar. Não pode mudar. Já fala, imutável. Nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então Deus pode mentir? Deus pode revogar a sua lei? Então, somente o próprio Deus pode revogar as bênçãos que Ele mesmo colocou. Mas Deus não pode mentir, porque Ele violaria o seu próprio caráter. Segundo oráculo do Senhor, segunda profecia: Deus não pode mentir. Se Ele fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ele é fiel para cumprir. Por quê, pastor? Porque tem gente que começa a fazer uma coisa e não termina. Quantas mães aqui já falaram assim: meu filho, arruma seu quarto, e nem só começa. Meu filho, arruma um quarto, só começa, termina? Passa uma borboleta e distrai. Tem pessoa que distrai com uma borboleta, um animal,
uma coisinha distrai. Aí o menino, não vou até agora esse quarto. Não. Eu falei para você terminar. Mas Deus não. Deus, ele promete, ele começa a obra, ele termina. Ele começa, ele faz. Porque Deus é um Deus completo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vou falar mais uma vez para você entender. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Então ele não pode revogar aquilo que ele falou. Olha o versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Olha que interessante. Pastor, mas o povo era pecador, não era? O povo reclamava. O povo falou assim: tirou nós lá do deserto, tirou nós lá do Egito para morrer no deserto. Aquele povo não era um povo reclamando. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus não viu iniquidade. O que é iniquidade? É acostumar com o pecado, é maldade no coração. Eles eram reclamando, mas o coração deles era um coração bom, não tinha maldade, não tinha iniquidade, não queria ficar no pecado o tempo todo. Eles reclamavam, mas depois se voltavam ao Senhor. Eles reclamavam, mas depois voltavam ao Senhor. Tem alguém conhece algum irmão que só sabe reclamar? Mas tem maldade não. É só reclama mesmo, é normal reclamar. Tem alguém que conhece? Reclama toda hora. Mas a pessoa boa, pastor, ele reclama, mas a pessoa boa. Ele não tem maldade no coração, mas reclama. Sabe que Deus odeia? Iniquidade. É a pessoa pecar, acostumar com o pecado e aquilo virar bichinho de estimação. Aquilo ali virar o que? Um ciclo vicioso. Estou rodando aqui, né? Ninguém está pegando. Ciclo vicioso. Que é isso, pastor? A bolinha que você está fazendo? Não, ciclo vicioso. Tem irmão que costuma com o pecado, irmão. Deus odeia iniquidade. Aí a Bíblia diz: Deus não viu iniquidade em Israel. Os olhos dele não contemplou isso. Aí o que ele vai dizer aqui? Olha o 21. Não viu iniquidade, nem contemplou maldade em Jacó. Olha que interessante aqui. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele. Vamos parar aqui. Vamos entender esse outro lado aqui. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele. O que significa isso? Deus está no meio do seu povo. Deus está dentro de você. Deus está em você. Quando Deus está em você, meu irmão, o diabo te vê de longe. Quando Deus está na tua vida, o diabo já olha você de longe. Por quê? Porque quem é de Deus brilha. Quem é de Deus é luz. Quem é de Deus incomoda. Quem é de Deus reflete. Quem é de Deus vai incomodar o diabo, vai incomodar o mal. Você incomoda. Vira para montar do seu lado. Você incomoda muita gente, viu? Diga assim para montar do seu lado: você é luz. Você incomoda. Tem irmão que incomoda, irmão. As trevas. Nós estamos aqui para incomodar, amém? Nós estamos aqui para incomodar o mal. Então, quando Deus ele está com o seu povo, duas coisas Deus garante: vitória e proteção. Duas coisas Deus vai garantir: vitória e proteção. Deus dá a vitória e Deus te protege do mal. Deus te dá a vitória e Deus te protege do mal. Deus te dá a vitória e te protege de todo o mal. Amém? Então a Bíblia diz: Ele está com o teu povo. Ele é com ele e nele. Olha aqui. E ele se ouve o alarido de um rei. O que é alarido? Alguém sabe o que é alarido? Som. Diga alarido. Você aprendeu uma palavra nova, alarido. O que é? Diga alarido. Diga alarido. É um som. Olha aqui. E entre eles houve o alarido de um rei. Quando o exército sabe que o rei está com ele, há um som, há um barulho de um povo que vai garantir a sua vitória. Quando você sabe que Deus está na batalha, quando você sabe que Deus está na frente, você pode cantar louvores, pode entoar louvores, porque a vitória é garantida pelo nosso Senhor. Aleluia. Será que eu posso ouvir glória a Deus por isso? Quando Deus está na sua frente, você não canta? Cara, eu vou cantar aqui que eu sei que Deus vai me dar. Alarido é um som, é um barulho.
Quem gosta de cantar aqui? Glória a Deus. Está em casa, está lavando roupa, está fazendo alguma coisa, está cantando, está adorando, está exaltando. Por quê, pastor? Porque você sabe que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor está na tua casa. Você sabe que Deus está na frente. E quando o exército confia no seu rei, quando o exército confiava no seu Senhor, eles faziam barulho de guerra, eles faziam barulho de vitória, eles faziam um barulho tão alto, irmão. Que barulho era esse? Barulho de que o rei está na frente, que o rei vai garantir a sua vitória. E quem é o nosso rei? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fica acordado, não dorme não, viu? Agora o culto acaba. Tem irmão que está com sono, parece. Vai dar certo. Números 23. Vamos lá? Vai dizer assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Olha aqui, ó, nós estamos na qual profecia? Terceira. Primeira? Terceira. Primeira? Não. Segunda? Não, mas está nem na terceira, não. Está na segunda profecia. Que isso, mano? Vai ser irmão mal, acelerado. Calma. Agora é terceira. Segunda profecia. Olha aqui, irmãos. Quando você tem a proteção de Deus, fizeram uma obra na tua vida, fizeram um encantamento, pega. Já fizeram? Já? Pega. Adivinhação, vai pegar? Encantamento. Olha o que Deus está dizendo: contra Jacó. O que é Jacó? O povo de Deus, o povo de Israel. Não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Israel: que coisas Deus tem feito. Levanta tua mão para receber essa profecia. Levanta tua mão. Nem adivinhação, nem praga, nem feitiço, nem maldição pode atingir o povo que está protegido por nosso Deus. Nada vai pegar em você, maldição nenhuma. Pode fazer obra de bruxaria, pode fazer obra de feitiçaria, não pega quando você tem a proteção de Deus. Deus é contigo. Oh glória. Aleluia. Louvado. Não pode fazer a obra, pode fazer tudo, não pega. Quando Deus guarda, quando Deus está te guardando, viu? Quando Deus está te guardando, o mal não te atinge. Aleluia. O mal não te alcança. Glória a Deus. Praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você tem a proteção de Deus. Nós estamos ainda. Olha aqui o 24, isso aqui é interessante. Irmão, você está vendo que eu estou expulsando toda a revelação, viu? Não é qualquer lugar que você acha isso não. Nem no YouTube tem. Eis que o povo se levantará, o 24, como leoa, e se exalçará como leão. Olha essa profecia. O que significa isso? O povo se levantará como leoa e leão. Não é isso que está escrito aí? 24? É ou não é? O que significa isso? Antes de Deus chamar o povo era o quê? Duas coisas: escravo e fugitivo. O povo estava fugindo? O povo não era escravo? O povo de Israel não era escravo? Não servia a Faraó? Antes de Deus chamasse, era escravo do diabo. Antes de Deus chamasse, era inimigo de Deus, era fugitivo, sabia? Que isso passou, não roubei nada, não fiz nada de errado. Você era fugitivo, irmão. Você era inimigo de Deus. A Bíblia fala que éramos inimigos de Deus antes da graça nos alcançar. Você era fugitivo e você era escravo do diabo, do pecado. Mas Deus te chamou. Deus te chamou para ser um povo forte. Deus te chamou, Deus separou para você ser um povo determinado, para você ser um povo soberano, porque você vai servir o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. É a profecia que Deus tem para a tua vida. Se levantará como leoa e exaltará como leão. Sabe o que significa isso? Quando Deus está na frente, você é um povo imbatível. Quando Deus é o seu general, quando Deus está na frente, nós somos um povo corajoso, nós somos um povo determinado, nós somos um povo soberano, somos um povo forte, irmão.
Porque quem nos garante a vitória é Deus. Nenhum ser humano garante a vitória 100%. Mas quando Deus entra na batalha, nada pode impedir a mão de Deus. Nada pode impedir Deus de operar na tua vida. Então aqui está lá uma profecia: se levantará um povo que era escravo, que era fugitivo, mas será um povo forte, porque Deus pega o fraco e faz ele forte. Deus pega aquele que não é para fazer o que é. Deus pega você lá embaixo e coloca você lá em cima. É o braço do Senhor, é a força de Deus. Quem é o nosso general é Cristo, irmão. Quem é o nosso general é Deus. É Deus que nos pega e nos faz alguém melhor. Olha aqui: não se deitará até que coma a presa. O que significa isso? Não se deitará até que se coma a presa. Sabe o que significa isso? A gente vai correr, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer as coisas para Deus e não vai cansar. Irmão, a gente não vai se desviar do caminho. A gente vai começar e vai terminar. A gente vai fazer algo e vai terminar e complementar e vai chamar pessoas para fazer também. Porque a gente é um povo unido. O povo de Deus é um povo unido. Alguém faz alguma coisa sozinho? Nós somos um povo unido. E o povo unido é mais forte. Porque tem gente, irmão, que começa e não termina. Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que é igual o Saul. Começou bem, fazendo a obra, começou rei, começou obedecendo, aí depois começou a se achar. Irmão, Saul era tão perturbado. E Saul, você sabia que para fazer o sacrifício o profeta tinha que estar junto. Rei podia fazer sacrifício? Rei podia fazer holocausto? Rei podia? Não. Mas Saul era tão agoniado, tão desesperado, que quando foi feito o holocausto, o profeta Samuel, que era daquele tempo, nem tinha chegado. Sabe o que Saul fez? Não, vou terminar o sacrifício aqui. Ele nem fez o sacrifício sem o profeta chegar. E isso ocasionou maldição para a vida dele. Você tem que saber esperar o tempo de Deus. Você tem que saber esperar a promessa do Senhor chegar na tua vida. Amém? Então, nós seremos um povo fiel, que começa e termina. Olha aqui, ao final da profecia: coma e beba o sangue de morte. Que é isso, pastor? Comer e beber sangue de morte? Que é isso? Que texto? Não é um texto estranho? Não é um texto estranho? Leia o 24, o finalzinho aí. Coma a presa e beba o sangue de mortos. O que significa isso? Isso faz parte da profecia. Que Deus é tão poderoso que o seu maior inimigo não vai sobrar um. O seu inimigo será derrotado totalmente. O seu inimigo será derrotado. Será uma vitória avassaladora contra o seu inimigo. Não vai sobrar um inimigo, não vai sobrar ninguém. Sabe por quê, irmão? Quando Jesus veio, Jesus derrotou 3 inimigos em ordem cronológica. Qual foi o primeiro inimigo de Deus? Quando Eva chegou lá, Eva conversou com quem? A serpente representava quem? O primeiro inimigo que Deus derrotou, o diabo. Através do diabo entrou o quê? Segundo inimigo de Deus, pecado. E depois, o terceiro. Qual o terceiro? Consequência do pecado gerar morte. Os 3 inimigos estão debaixo dos pés de Jesus. Vou falar de novo para você entender, se não pegou ainda. Os 3 inimigos maiores estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus derrotou os nossos maiores inimigos. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos lá? Terceira profecia, número 24, versículo 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes. Olha que interessante. Ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Olha como Balaão mudou. Estamos em quantas profecias aqui? Essa é qual profecia? Terceira, viu, irmão? Agora é a terceira. Vendo Balaão, quem que viu? Balaão. Começou a cair a ficha.
Tem irmão que demora a cair a ficha, viu? É 1 ano, 2 anos, 3 anos. Demora, tem irmão que é mais devagar. Vendo Balaão que parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel. Quer dizer, sabe o que Balaão entendeu aqui? Não adianta. Deus não vai amaldiçoar o povo dele. Caiu a ficha de Balaão. Balaão entendeu, compreendeu que ele não ia ganhar dinheiro. Que tem gente, irmão, que faz a obra, sabe por quê? Qual que é o incentivo? Pastor, lá no culto vai ter o que lá? Vai ter uma dançaninha lá? Vai ter um negocinho lá? Vai ter uma comidinha lá? Vai ter um caldinho lá? O que eu vou ganhar? Qual que é o incentivo? O dinheiro, o benefício. O coração está onde? Está nas coisas humanas, está na riqueza, está nas coisas da terra. E o coração do crente tem que estar onde? Tem que estar em Deus. Tem que estar aqui embaixo ou tem que estar lá em cima? Tem que estar no céu. Eleva meus olhos para o monte. Pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Aí a ficha de Balaão caiu. Balaão compreendeu que Deus não ia amaldiçoar o povo dele. A ficha de Balaão caiu. Parecia bem aos olhos do Senhor que o Senhor ia abençoar Israel. Quer dizer, Deus não ia mudar de ideia, porque Deus, ele fala e ele cumpre o que ele fala. Não foi desta vez como antes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu coração para o deserto. Sabe o que Balaão está fazendo? Balaão não usou de ritual. Balaão pensou, não vou fazer ritual mais, não vou fazer encantamento mais. Porque até Deus chegar até Balaão estava fazendo os encantamentos dele. Balaão estava fazendo aquilo que é humano, para chamar a atenção de Deus. Mas Balaão entendeu que o Deus não ia mudar de ideia, porque o Deus, ele não era um Deus manipulado. Porque tem gente que quer manipular Deus, sabia? Porque os deuses pagãos, a gente podia manipular ele. Eu te provo. Como o pastor que manipulava os deuses? Você fazia um pacto. Alguém já ouviu falar de pacto? Eu faço uma coisa com o diabo, ele faz algo para mim? Eu quero ganhar muito dinheiro, você faz um pacto. Alguém já ouviu falar isso? Você faz um negócio lá, faz um pacto e você está manipulando. Só que Deus, a gente consegue fazer pacto com Deus? A gente consegue manipular Deus? Senhor, eu vou dar uma oferta aqui, você tem que me abençoar aqui. Deus faz isso? Não, Deus não pode fazer isso. Deus, ele é íntegro, Deus tem caráter. Aí ele viu que não ia acontecer nada, mas como antes, os encantamentos, mas pôs o seu rosto voltado para onde? O deserto. Primeira profecia que eu quero falar para você nessa noite: não adianta olhar para as coisas da terra, olhe para o Senhor Jesus. Aleluia. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a verdadeira luz. Olhe para Cristo, olhe para a luz, olhe para a salvação. Amém? Guarda isso aí? E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Quando a gente abre mão das coisas do mundo, quando a gente abre mão dos desejos da carne, quando a gente para de pecar, tira o pecado de estimação, porque tem irmão que vem para o culto hoje e amanhã está pecando de novo. É igual o irmão falou, deu a saudação, igual já o irmão deu a saudação. Irmão, vem e faz tudo errado, não se entrega verdadeiramente ao Senhor. Enquanto você não mudar o seu coração, o Espírito de Deus não vai descer sobre você. Quando Balaão, ele muda por um período de tempo, porque Balaão depois ele não mudou, tá? Ele teve uma mudança de comportamento. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Há uma diferença de mudança para comportamento e mudança de caráter? Tem diferença, não tem? Mudança de comportamento, mudança de caráter. O que é mudança de comportamento? É eu mudar a minha visão. E mudança de caráter é eu ser uma pessoa justa, íntegra e reta diante do Senhor. Quando eu mudo o meu comportamento, eu começo a olhar as coisas e ver de coisas totalmente diferentes. Balaão pensou: Deus não vai mudar. Não adianta eu barganhar com Deus. Não adianta eu tentar manipular Deus. Eu não vou ganhar dinheiro mais. Então eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou parar de encantamento. Agora eu vou ajoelhar e colocar a boca no pó e falar com Deus. Olha como que Deus mudou. Olha o versículo 2. Levantando os olhos, Balaão, vendo a Israel, estava indo para onde? Para Israel, o povo de Deus, que habitava segundo as suas tribos. Quantas tribos eram?
12. Veio sobre ele o Espírito de Deus. Há uma diferença quando o Espírito de Deus vem sobre você, e há uma diferença quando Deus se aproxima de você. O Espírito de Deus veio sobre ele, quer dizer, ele desceu sobre Balaão. O que ele falou? Olha no versículo 3, a terceira profecia. E alçou a sua palavra e disse: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e que a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos, que são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. O que significa isso, irmãos? Olha aqui a terceira profecia. Vai dizer assim: que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Olha que interessante. Aí o 6: como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. Olha o que Deus vai usar aqui. Deus vai usar alguns exemplos. Você viu que Deus usou árvores aqui? Quando tem árvore, tem o quê? Quando a região ela tem árvore, é uma região que é morta ou tem vida? Quem já morou em região tem muita árvore plantada a ribeiros de águas? Deus vai colocar alguns componentes aqui interessantes. Árvore plantada a ribeiro. Sabe o que Deus está falando? Que jardins, para ter vida, precisa de quê? De água. E o que a árvore serve? Você sabia que a árvore traz o oxigênio? Sem árvore não tem oxigenação. Deus está falando de componentes de vida. É essencial o homem beber água. Precisa de água para a sobrevivência humana? Precisa de água para a sobrevivência humana? Precisa, porque a árvore gera oxigênio. O que Deus está falando? Eu sou a vida. Eu trago vida para o povo de Israel. Sabe o que Deus está falando para a tua vida nessa noite? Se Ele for o seu jardim, se Ele plantar as águas, Ele vai trazer vida sobre a tua casa. Ele vai trazer vida sobre você. Ele vai trazer vida aonde você estiver. Você será um fluente de rios de água viva. Você vai trazer vida para as pessoas que estão em sua volta, porque a presença do Espírito Santo contagia e traz vida ao redor das pessoas que estão com você. Aí vai dizer: oh, são boas as tuas tendas, ó Jacó. O que é tenda? Lugar de descanso. Quem aqui, irmão, trabalhou, não gosta de uma tendinha? Quem aqui trabalhou, não gosta ali, como é que a pastora fala? O pastor gosta muito de rede, né? Quem gosta de descansar numa rede, não é bom? Depois de um dia de trabalho. O que Deus está falando? Ele é o nosso descanso. Só Deus pode trazer o verdadeiro descanso para as nossas vidas. Só Deus pode trazer o verdadeiro descanso para as nossas almas. Irmão, é só o Senhor. Aí está dizendo que precisa de água. Aí olha para você ver, o que Deus vai usar aqui? Olha que interessante. Ribeiros se estendem como jardins aos pés do rio, como árvores de sândalo. Alguém já viu o que é árvore de sândalo? Sabe que sândalo e cedro, que Deus vai usar aqui, são árvores nobres. O sândalo, preste atenção, o sândalo é a madeira mais nobre que tem, e uma das madeiras que traz o cheiro de essência. Sabe o que Deus está falando para a nossa vida? Ele é o cheiro suave. Ele vai trazer perfume para as nossas vidas. Ele vai trazer aroma para o nosso paladar. Ele vai ser perfume para você. E o que perfume representa? Perfume atrai as pessoas. Perfume traz um cheiro suave, o aroma. Quer dizer, as pessoas vão estar perto de você e você vai ser uma pessoa contagiante. Você vai ser uma pessoa que atrai a outras pessoas. E cedro, o que é o cedro? Profundidade, árvore forte, que tem uma raiz forte. Quer dizer que a sua fortaleza, ela vem do Senhor. A sua profundidade vem da presença de Deus. É Deus que traz força para você. É Deus que te sustenta dia após dia. A sua força, ela vem do Senhor. Ela vem de você.
Não é academia que você faz, não. É a força de Deus. Mas continua na academia, viu? Para não. Continua exercitando, continua fazendo aquilo que é humano. Mas o principal é o espiritual, é Deus na sua vida. Ele que dá força, Ele que dá qualidade de vida, Ele que irá plantar o rio das águas. Olha que interessante. Como árvore de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. O que significa isso? Quem vai plantar? É Deus. É Deus que vai plantar na tua vida essas águas. É Deus que vai plantar na tua vida essas árvores. É o Espírito Santo que vai regar dia após dia a sua fé. Porque a sua fé, ela depende do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha aqui o segundo item. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Olha que interessante. Quando fala de seus baldes manarão águas, sabe o que isso significa? Que Israel será uma cidade que trará riqueza e prosperidade agrícola. Será uma cidade tão próspera, tão rica, que você vai ter para você e você vai poder dar emprestado. Quem que conhece aquele versículo? Que não tomarão emprestado, mas emprestará a muitos. Tem um versículo da Bíblia que você não tomará emprestado, mas emprestará muito. Sabe o que é isso? Que Deus vai dar tanta prosperidade para você que você não vai precisar de pedir. Você será abençoador das pessoas que estiverem por volta. Deus vai dar tanta condição financeira. Quem recebe isso aqui? Deus vai dar tanta condição financeira. Deus vai te dar tanta qualidade de vida que as pessoas vão chegar até você. Não estou precisando de um recurso, eu estou precisando de uma bênção, irmão. Eu vou te abençoar, não precisa me devolver, não. É seu, é bênção de Deus. Deus me abençoou para me compartilhar com a tua vida. Oh, glória! Estou sentindo um arrepio de Deus aqui. Glória! Pastor, eu estou passando uma luta, uma necessidade financeira, mas Deus vai mudar o quadro da tua vida. Deus vai pegar a luta que você tem e transformar em bênção. Oh, glória! Você vai ter tanta bênção financeira, tanto recurso financeiro, que você vai poder abençoar a vida de alguém. Glória a Deus! É isso que Deus está falando, irmão. Você vai ter riqueza e prosperidade, recurso financeiro. É loucura, não é um negócio desse? Pastor, uma crise dessa, falando um negócio desse, está tudo caro, tudo lá em cima. Você vai no mercado hoje, R$100 hoje faz o quê? É, irmão Val, R$100 hoje. Sai com a sacolinha na mão e vai lá, né? E olha lá ainda. Mas você vai. Quem que ultimamente está vendo pessoas com 3, 4 carrinhos cheios no mercado? Quem que tem muito tempo que fez uma comprona top assim, para durar mais de mês? Glória a Deus! Tem gente aqui que já fez uma comprona boa? Ou só vai de promoção? Pastor, tem uma promoção ali, vou lá, viu? Estou precisando daquele negócio lá na promoção. Aí você olha nos outros lugares, tudo caro, você vai só direcionado à promoção. Aí não faz igual eu vou na promoção, eu olho tudo. Vou olhando tudo assim, né? Ô Jesus, estou precisando desse negócio aqui. Ô Jesus, estou precisando dessa benção aqui. Antigamente Deus fazia mais milagres, sabia? Quem é o irmão que fala assim, pastor, pense, nossa Deus, queria tanto comer tal coisa. Aí chegou o irmão aqui na igreja e fala assim, pastor, fiz um negócio aqui, eu não sei, mas o Espírito Santo me tocou não dar isso aqui pro senhor. Aí você vai olhar lá e é o que você pensou. Quem que já viveu isso, já, experiência com Deus assim? Glória a Deus! Você pensar numa coisa, Deus mandar alguém entregar para você. Irmão, por que não acontece isso mais? A nossa fé. A fé diminuiu, irmão. Pastor, mas fé tem tamanho? Se tiver fé como um grão de mostarda, a fé tem tamanho? Se a fé sua for pequena, mas se ela estiver no Senhor, ela faz algo grande. Então isso significa riqueza. Só uma profecia que eu estou falando assim, já a terceira. Aí tem Agag, não tem? Aqui, ó. E a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Quem lembra do rei Agag aqui? Tem um irmão que pregou de rei Agag. Sabe quem que é rei Agag? Quem foi o primeiro rei de Israel? Ih, tá fraco, hein? Quem foi o primeiro rei de Israel? Olha, falou alto, forte, hein? Escutei daqui, mano. Saúl, hein?
Que é isso, hein? Uma Fran perdeu agora. Saul. Aí Deus mandou Saul matar Agag. Saul matou. E Agag, sabe o que era? Rei dos Amalequitas. Aí Saul matou. Quem que matou? Samuel. Agag era rei dos Amalequitas. Agag, no seu tempo, no tempo dele, no tempo de Israel, ele era o maior rei, mais temido. Os Amalequitas eram o rei que tinha mais posse. Aí Deus está falando aqui que Agag, que o rei seria mais poderoso, o reino de Deus seria mais poderoso do que o maior rei da terra, que era Agag. Seu Deus é maior do que todas as coisas. E era o rei que Deus iria levantar. O reino de Deus é acima do reino do mundo. O reino de Deus que prevalece sobre todas as coisas. Amém? Até aqui Deus tirou do Egito. As suas forças são como unicórnio. Pastor, o que é unicórnio? Unicórnio existe? Não. Sabe o que fica essa parábola? Unicórnio, sua força será como unicórnio? Será uma força sobre-humana. Será uma força sobrenatural. Será a força de Deus. Ela é sobre-humana. É uma força que não tem como medir, não tem como contar. Quem lembra de Sansão que era forte? A força de Sansão era normal? Vamos levar uma porta de uma cidade nas costas. Fui pesquisar. Sabe quanto que pesa a porta da cidade que ele levantou? Dos filisteus? 1 tonelada. Hein, varão? Tem como uma pessoa, um ser humano normal, muito se eu falo normal, assim, normal, né? Carregar 1 tonelada nas costas? Hã? 1 tonelada a porta pesada. É uma força sobrenatural, sobre-humana. A pessoa pegar um negócio nessa cara não é normal, não. O Espírito de Deus desceu em Sansão. A força é de Sansão? Não. A força vem de quem? Do Espírito de Deus. Então Deus vai dar uma força para você sobrenatural. Amém? Quem crê nessa palavra aqui? Glória a Deus. Não é unicórnio, viu? É a força sobrenatural. Consumirá as nações, seus inimigos quebrará os ossos com a sua seta, os atravessará. Sabe o que Deus está dizendo? O inimigo que entrar na tua frente será quebrado. O inimigo que entrar na tua frente será derrotado. Porque quando Deus está na frente, Ele derrota todos os inimigos que atingirem você. Quem estiver na frente será quebrado por Deus. Mas não é você que é forte, não, viu? Não é você que é poderoso, não. É a presença de Deus que vai na tua frente. É a glória de Deus. Olha o 9. Encurvou-se e deitou como um leão e como leoa. Quem o despertará? Não. Quando o leão e a leoa estão dormindo, é sinal de fraqueza? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você vê um leão na sua frente dormindo, uma leoa, você vai acordar? Quem é o doido de acordar um leão e uma leoa, hein? Você vai ver um leão lá, você vai acordar lá, um leão? Tá dormindo lá, deixa ele dormir, né? Deixa ele quieto. Quem que vai acordar o leão e uma leoa? Sabe o que Deus está falando? Deus vai dar tanto poder, tanta autoridade para você, que o inimigo vai ver você dormindo e não vai incomodar você. É forte, não é isso aí? Acho que esse glória é pouco, quem dá uma glória é forte, né? Deus vai dar tanto poder, tanta autoridade, que você vai estar dormindo e você vai ter paz e sossego e descanso, porque o inimigo não vai te incomodar, nem no seu sono. Bom, que tem irmão que está passando tanta luta, assim, pelo menos não tem sossego, uma paz para dormir, não tem paz nem para dormir. Tem irmão que está olhando para mim e fala assim: pastor, Deus está revelando um negócio para mim. Eu estou tendo paz nem para dormir. Quem quer ter paz para dormir? Pelo menos para dormir. Em Jesus. Deus está falando para você: você será como um leão, como uma leoa, vai descansar, vai dormir, vai repousar em segurança. O inimigo não vai incomodar você. Tamanho poder e autoridade que Deus vai te dar. Recebe essa palavra, irmão. Recebe essa profecia. Quem despertará o leão e a leoa? Ninguém, irmão. Ninguém vai ser doido. Olha aqui: benditos que te abençoaram e malditos que te amaldiçoaram. Quem estender a mão para você, quem te ajudar, será abençoado pelo Senhor, que estará abençoando o próprio Deus. Mas quem estiver contra você, quem falar mal de você, quem falar mal do seu ministério, quem falar mal do seu casamento, será amaldiçoado pelo Senhor, porque você tem a proteção de Deus. Aleluia. Mas quem te abençoar, será abençoado.
Aí sabe o que significa aqui? Balaque estava querendo fazer o que com o povo? Abençoar? Não, amaldiçoar. O que Deus falou? Você está querendo amaldiçoar meu povo? Você será amaldiçoado. Aí o homem revoltou. Balaque revoltou na terceira profecia. Sabe que Balaque falou para Balaão? Olha aqui, 11. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Levanta a mão para me lançar uma profecia para você agora. Graças a Deus que você foi privado da mão de Satanás. Graças a Deus que você não aceitou o banquete de Satanás. Porque tem gente que está negando o banquete de Satanás. Deus se agrada, Deus se agrada. Graças a Deus, Deus te livrou daquele casamento errado. Graças a Deus, Deus te livrou daquele compromisso errado. Graças a Deus, Deus te livrou daquela empresa errada. Graças a Deus que era pedra de tropeço para a tua vida. Tu ia cair e não ia saber. Deus está livrando alguém aqui nessa noite. Toma cuidado, não tem coisa que é laço, tem relacionamento que é laço, tem porta de emprego que é laço, e Deus está privando você de algumas coisas. Deus está privando você de errar, de errar uns caminhos errados, de aceitar caminho que é errado, irmão, prato que é errado. Tudo você tem que pedir permissão para Deus. Deus é para mim entrar nesse casamento, Deus é para mim namorar, Deus é para mim entrar nesse emprego, é de Deus. O Senhor está no negócio. Que isso, pastor? Até para trabalhar, até para fazer, irmão, Deus tem que estar em tudo. Deus tem que participar da tua vida por completo. Aleluia. Tudo você tem que pedir direção de Deus. Agora a última profecia, versículo 15, números 24. Então alçou a sua palavra e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala os homens de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo e viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Olha o versículo 17, preste atenção. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Preste atenção aqui. A última profecia: Balaão ia embora. Balaque, você some da minha frente. Porque quando eu falo para você amaldiçoar, o que você faz? Abençoa. Balaão não conseguiu amaldiçoar, ele só abençoava. Ele falou assim: eu tenho uma profecia para você. E aí essa profecia ele falou de olho aberto. E quando ele falou essa profecia de olho aberto, preste atenção aqui. Balaque não pediu para ele profetizar, ele profetizou porque Deus desceu sobre ele. Ele falou assim: como você queria amaldiçoar o meu povo, eu vou mostrar para você qual será o seu futuro. E sabe qual é o futuro de Balaque? E não ia ser bom, não. Quem quer impedir os planos de Deus? Tem um futuro bom? Não. Só ladeira abaixo. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 17: vê-lo-ei, mas não agora. Sabe o que isso significa? Eu estou profetizando algo que eu não vou ver. É para a geração futura, é lá na frente. Eu não vou participar. Deus só está me revelando, Deus só está me mostrando. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Quer dizer, vou contemplar de longe. Eu não vou ver, eu não estarei aqui presente, eu não estarei em corpo físico. Eu só estou profetizando que Deus está falando aqui através da minha boca. Quem está usando a boca de Balaão? Deus. Olha dizer: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mais de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Aqui é uma profecia messiânica, é uma profecia do próprio Cristo. Balaão estava profetizando todas as quedas dos reinos até chegar em Jesus Cristo. Pastor, Balaão era feiticeiro, era mago. Deus ia mostrar uma profecia de Jesus para ele. Sabe esse vídeo para nós? Deus usa o que ele quer. Por que Deus não usou Moisés? Por que Deus não usou Moisés? Sabe por quê? Moisés teria capacidade de amaldiçoar o povo de Deus? Pelo que vocês conhecem da Bíblia de Moisés, ele teria caráter e capacidade de amaldiçoar o povo de Deus? Não. Sabe o que Deus está fazendo? Aqui mostrando para nós que Deus usa até aquilo que é do mundo para profetizar aquilo que vem de Deus. Deus até é um ímpio para falar com o justo. Deus faz isso, irmão.
Os mistérios de Deus é muito grande. Olha o que vai dizer aqui: uma estrela procederá de Jacó. Que significa o quê? Que Jesus irá ser descendente de Jacó. E a estrela? Quem lembra da estrela que guiou os magos? Que chegou até na manjedoura, que os magos ofertaram, e Jesus, o menino Jesus estava lá. Era ou não era? Quem que é a estrela? Quem que é a estrela que guiou? Jesus, irmão. Essa estrela significa glória, significa luz, significa Jesus. Louvado seja Deus. Glória a E Deus. viu a visão do Todo-Poderoso, olha aqui. E procederá de Jacó, quer dizer, ia ser descendente de Jacó, e um cetro subirá de Israel. O que é um cetro? Significa o poder para governar. Significa que Jesus iria vir e o seu reino seria estabelecido sobre a terra para todo sempre. O reino de Deus só foi estabelecido por causa de Jesus. E o reino dele é um reino que vai durar para todo sempre. O cetro significa autoridade, significa poder, significa governo para governar sobre todo Israel. Amém? Aí vai dizer aqui: que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sé. Quer dizer, vai destruir todo o pecado, vai destruir toda injustiça. Olha aqui, o 18: e Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proeza. Primeiro reino que ia cair, o reino de Edom. Edom e Seir, aqui ó, será uma possessão. Edom e Seir será uma possessão hereditária. O que é hereditária? Um será passado para o outro, para seus inimigos, pois Israel fará proezas. Quer dizer, Deus iria prevalecer sobre Edom e sobre Seir. Os seus inimigos, Israel iria prevalecer sobre cada um deles, porque o governo de Israel ia ser forte, iria ser pela autoridade do nosso Deus. Aí vai dizer aqui o 19: dominará um de Jacó e matará os que restam da cidade. O que é esse de Jacó que reinará? Davi. Aqui é uma profecia para Davi, que Davi iria vir e iria destruir todos os inimigos de Deus. Aí vai dizer aqui o versículo 20: vendo os amalequitas, alçou a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. Então os amalequitas, Agag era rei dos amalequitas, que eu falei. Os amalequitas iam ser uma grande nação, uma grande potência. Porém, todavia, entretanto, iria ser uma nação destruída pelo próprio Deus. E o que isso significa? Veio Saul, primeiro rei de Israel, e Saul fez o quê? Destruiu os amalequitas. E depois, o que Israel fez? Saul destruiu os amalequitas e o seu fim foi eliminado pelo rei Ezequias. Todos reis de Israel. Quem começou a destruição? Saul. Saul destruiu os amalequitas. Sabe por quê? Eu te explico por que os amalequitas foram destruídos. Eles atacou Israel, sabe como? Pelas costas. Quem atira, quem ataca pelas costas é o quê? Hã? É valente? Não. É o quê? Covarde. Covarde. E Deus destruiu os amalequitas pela sua covardia. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Deus levantou Saul. Saul destruiu os amalequitas, só que eles morreram totalmente? Não. Prevaleceu alguns. Aí no reinado do rei Ezequias foram eliminados. Então a queda começou a cair os reis. Olha aqui, olha o 21. O 19 eu falei, né? E dominará um de Jacó e matará os que restam da cidade. Aqui é uma profecia sobre Davi, que Davi iria se levantar, iria destruir Edom e Seir. 21. Vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Olha aqui, outro reino que iria cair, os queneus. O reino dos queneus, porque eles confiavam em suas habitações. Olha aqui, onde eles habitavam? Firme está a tua habitação. Quer dizer, eles tinham uma habitação, eles confiavam em suas habitações. E aonde eles habitavam? Nas montanhas. Nas montanhas do sul. Os queneus confiavam na sua habitação. Aí o que Deus está dizendo? Quando o homem confia nas coisas humanas, quando o homem confia no homem, aí é que você vê aqui o que vai acontecer com ele. Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Quer dizer, você confiou tanto
na sua habitação, você confiou tanto nas montanhas, confiou tanto no alto, que eu vou mostrar que mesmo um ser humano confiando, você tem que confiar no Senhor. Eu vou destruir você pela sua confiança nas coisas materiais. Aí o que Deus fez? Olha o 22. Todavia os queneus será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. Quem é Assur? Aqui é uma profecia sobre a Síria, que a Síria iria pegar os queneus e levar cativo, iriam levar prisioneiros, porque eles confiavam tanto em suas habitações, que Deus ia mostrar para eles quem era o Senhor. Você confia muito no homem, irmão? É isso que você faz, você cai, você declina. Você tem que confiar em quem? No Senhor. Você confia em Deus, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te dá vitória, Ele te dá força, Ele é o seu sustento. Então a Síria vai vir e vai destruir os queneus. Você está vendo que eu estou falando sobre geopolítica? Estou falando sobre reinos humanos que são estabelecidos, mas Deus vai destruir todos. Você viu que os reis não caem tudo. Os amalequitas, falei sobre o Edom, Seir, falei sobre os amalequitas, falei sobre os queneus. Agora 23. Alçando a sua parábola, disse: ai, quem te verá quando Deus fizer isso? Por que ele está falando isso aí? Que a profecia não era de agora, a profecia ia ser lá na frente, para futuras gerações. Olha o 24, não se escandalize. E as naus das costas de Quintim afligirão Assur. Aí, qual que era o reino que iria prevalecer depois? A Síria, não é isso? Assur é a Síria. Aí a Síria ia ser o reino forte. Só que a Síria ia cair também. Por quê? Porque eles estavam confiando nas suas habitações, nas suas fortalezas, naquilo que eles implantaram, nas coisas humanas. Aí Deus ia mandar navios que iriam vir pelas suas costas, de Quintim. O que era Quintim, hein? Sabe o que é Quintim? Roma. Roma ia vir e destruir a Síria. Quintim é Roma. Fui pesquisar Quintim, cheguei que era Roma ou Grécia. Afligirão Assur, quer dizer, a Síria será destruída, será tomada. Também afligirão a Éber, quer dizer, os hebreus. Os hebreus também enfrentariam a destruição da mão de Deus. E eles será perdição. O que é perdição? Será destruído. Então Balaão levantou-se e foi, e voltou ao seu lugar. E também Balaque foi pelo seu caminho. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Todos os reinos que se levantaram, nenhum vai prevalecer. Falei que a Grécia ia cair, falei que a Síria ia cair, Seul ia cair, Queneu ia cair, todos os reinos, amalequitas, todos os grandes reinos iam se acabar. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Tudo que vem da terra tem prazo de validade. Hoje você está bem, tá? Sabe o que vai acontecer amanhã? Você está bem com saúde hoje, amanhã você pode descer. Você está bem financeiramente, está sem carta, está viajando, está com a conta cheia, mas amanhã depois vem uma crise, você pode perder tudo que você tem. O que isso nos ensina hoje? Você tem que aprender a depender e confiar em quem? Deus. Mesmo Balaão sendo ganancioso, Balaão entendeu que Deus, Ele pode tudo e todas as coisas. Você tem que depender de Deus, irmão. Nada protege você da mão do Senhor. Você pode estar na maior habitação, você pode ter a casa mais sofisticada, pode entrar um ladrão lá e roubar você. Você pode ter a casa mais tecnológica, cerca elétrica, tudo, do bom e do melhor, mas pode entrar alguém lá e roubar tudo que você tem, e vai roubar na porta da frente, viu? E sabe quem vai ser? Seu melhor amigo. Sabe aquele amigo que você confiava nele? Pode roubar. Quantos jornais nós estamos assistindo aí, irmão? O cara era o melhor amigo, foi lá e roubou. Entrou na porta da frente, saiu pela porta de trás. Tranquilo. Quantos nós vimos aí que o melhor amigo matou o outro? Por causa de dinheiro, né? Quantos nós vimos aí
marido estava traindo com o melhor amigo. Esse mundo é traiçoeiro. Quem salva? Jesus. Quem eu tenho que confiar? O Senhor Jesus. Quem eu tenho que depositar a minha fé? Em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui brincando, não. Eu sei que não é fácil ouvir a palavra. Quando tem palavra de confronto é difícil mesmo, eu sei. Todo mundo queria palavra boa, né? Sabe o que eu vi aí nos Instagram da vida? A Raia gosta. Se tivesse uma Raiazão gosta, que estava lotada essa igreja. Tá vendo? Olha, essa igreja está lotada hoje, tá? Aí então, tá lotada aqui, tá? Tá, pastor, de cadeira. Pode rir. Tá lotado de cadeira. Eu gostei desse negócio aí, cara. Viu, irmão? Mas tá cheio do Espírito Santo de Deus. Porque aonde tem verdade, tem libertação. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus não está preocupado com o dinheiro. Deus está preocupado com a sua salvação. E eu vou falar isso aqui, vou falar de novo. Vou falar hoje de novo para você entender. A maior riqueza que você tem é a sua família. A maior riqueza que você tem são as pessoas. Para de priorizar com dinheiro. Para de priorizar coisas. Isso aqui cabe, irmão. Isso aqui quebra. Isso aqui cai e quebra. Se quebrar, tem que comprar de novo. Celular está sendo construído com prazo de validade, viu? Tem celular, tem mesmo celular há 10 anos. Dia para trás, minha mãe está com o celular dela. Meu filho, travou tudo aqui. Não consigo fazer nada com o celular. Quando só tem celular há 10 anos, pai, né? O celular está fazendo hora extra, irmão. E trocar, velho. Tudo tem prazo de validade, tudo acaba. Até a gente acaba. Olha a pessoa que você casou, tá? Ela no novinho, tudo em cima, tá tudo caindo agora. Ficando velho, ruga, cabelo branco. Tem que passar uma base, uma maquiagem, para dar uma melhorada assim, viu? Mais ou menos. Vamos ver, passa na base, a maquiagem. Que isso, hein? Mas você é tão bonita. Tem que passar um negocinho, não. Não se assusta, irmão. Você acha que o Fred Krueger lá do seu lado. Você vai acordar com quem, gente? Que susto é esse que eu tomei? Vai mostrar a esposa, vai ficar velha também. Tudo tem prazo de validade. Mas a mulher que Deus te deu. Vai ter o dia dos namorados chegando aí, viu? Amanhã, né? Tem vai almoçar lá no Gramado. No Gramado, hein, mano? Com o Gramado, como é que é esse negócio aí? No meio da rua lá, com uma mesa lá. Tá vendo aí, irmãos? É o amor, né? O amor está no ar, né? Então, irmãos, nós temos que confiar no Senhor, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.